Boa noite para você que acompanha mais uma coletiva aqui na Papum TV Bet Nacional, coletiva pós-jogo de Paysandu 4, Tuna 1, válida pelo jogo de ida das quartas de finais do Parazão. Começa agora a coletiva com o repórter Lino Machado, da RBA TV. Boa noite a todos, boa noite, Márcio. Boa noite, Lino. Mas quando a gente pede para se analisar um placar, analisar um jogo de uma forma geral, aí quem está lá fora não viu e não acompanhou o jogo, vê um placar de 4-1. Esse placar reflete o que foi o jogo ou seria um jogo totalmente diferente para você? Não, eu acho que o placar mostra realmente o que nós fizemos no primeiro tempo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, mas não mantivemos esse rendimento no segundo tempo, né? Chamei a atenção do pessoal para que a gente possa encarar os dois tempos da mesma forma. Eu sei que acontece, mas não deve. Quando eu te falo da questão do placar, quem acompanhou viu que o Paysandu podia fazer muito mais. Teve até a questão da cobrança do pênalti, faltas, criações, chegando, tocando a bola. O Paysandu não pecou um pouquinho ali na questão da finalização. Uma questão de ansiedade, querer dar uma resposta, até em função do último jogo, Márcio? Eu fui obrigado a fazer umas substituições, porque vários jogadores pegaram uma virose e realmente estavam muito debilitados. O Ricardinho era um, Bruno Alves nem entrou, que também estava, né? Então teve outros jogadores que sentiram muito. Então eu tive que fazer algumas substituições. Talvez se não tivesse isso, a gente levaria um pouco mais de tempo e ia colocando devagar, mas chega a um ponto que o desgaste se tornou muito, né, devido a essa virose. Então os jogadores que passaram a noite não muito bem, né, com desarranjo intestinal, isso você sabe, perde muito potássio e o jogador acaba realmente não tendo uma condição física ideal, né? Então a gente foi obrigado a fazer isso, mas mesmo assim nós deixamos cair um pouco o ritmo no segundo tempo e eu, como comandante, tive que chamar a atenção para que a gente possa entender realmente um campeonato. Nós tínhamos condições de aproveitar a oportunidade de fazer mais. A gente sabe que isso acontece e às vezes o time tira um pouco o pé, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência nisso, né? Mas eu acho que a vitória foi uma grande vitória. O time fez por merecer no primeiro tempo, fez um belo primeiro tempo, né? E conseguiu o placar que nos deu essa condição. O placar decidido é só administrar no segundo jogo? Não, a gente tem que encarar da mesma forma. A Tuna tem alguns jogadores importantes que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Vimos o que a gente pode melhorar e é daí para frente a gente poder fazer realmente um grande jogo também na quarta-feira, né? É uma maratona que a gente vai ter aí também. Jogamos hoje, quarta-feira temos mais um jogo, sábado contra o Águia de Marabá. Então é um jogo em cima do outro, né? Voltamos de Marabá, temos o Fluminense aqui, então não tem descanso. Então nós temos que realmente entender tudo isso para que a gente possa sempre montar um time competitivo em todas as competições. Agora quem pergunta é o repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Márcio, boa noite. Boa noite. Márcio, você fala da questão da virose que alguns jogadores tiveram na noite de ontem. Além dessa virose, você acha que... Porque não é só o Paysandu, não foi só o Paysandu que apresentou esse segundo tempo assim, depois de uma goleada, aí deu uma arrefecida. É natural isso do jogador. O que pode se fazer para mudar essa mentalidade do atleta que, quando vira um tempo com uma goleada assim de 4-0, continuar não com aquela intensidade, né, normal de um primeiro tempo, do segundo, mas com pelo menos 50% a 60% dela? Então, Dinho, quando isso acontece, o que a gente pode tentar melhorar? Fazer substituições para que jogadores que entrem possam estar realmente num momento assim que possa nos acrescentar com velocidade, com intensidade. Mas hoje não foi o dia que os nossos jogadores entraram e deram esse upgrade que a gente estava precisando, né? Eu acho que eles entraram e foram junto com a equipe, né, daquele baixo rendimento que nós tivemos. Então, por isso chamei a atenção para que não aconteça mais. A gente sabe que acontece, mas não deve.
É isso que eu falei. Agora, você, pelo que eu percebi, Fernando Gabriel, você deixou ele no jogo inteiro, é para ganhar, né, essa estrutura de uma partida inteira. Você não contou com Bruno, né? Eu acho que isso vem sendo um problema para ti. E outros jogadores que chegaram você deixou por muito tempo. É para readquirir o ritmo de jogo, a forma do jogo, o que um jogo pode exigir de um jogador numa partida inteira, Márcio. O Fernando, sim, né? A gente está procurando dar um ritmo maior a ele, um jogador que ficou muito tempo fora do país. Os treinamentos não eram o ideal, então realmente ele está buscando isso, né? Uma condição melhor, e nada melhor do que ele participar de 90 minutos, né? Conseguir jogar. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande, né? O Vinícius também, a gente ia dar um pouquinho mais de sequência, mas aí ele sentiu realmente um cansaço. Outro jogador também que estava com virose. Então isso tudo a gente tem que pontuar e ir trabalhando. Confesso a vocês que não fiquei satisfeito com algumas coisas, mas a gente tem que entender que foi um placar realmente muito bom para um segundo jogo. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, onde a gente conseguiu essa vantagem. Agora o segundo tempo realmente não foi o segundo tempo que a gente esperava. Você vai aproveitar esse placar que já te dá uma vantagem considerada para testar outras peças, assim como você testou no jogo de hoje? Olha, eu não digo testar, né? Dentro do possível, a gente colocar alguns jogadores que mantenham uma intensidade que a gente quer, mas que a gente também possa, né, dar uma pausada em alguns, né? Hoje, como eu falei, o Bruno Alves ficou fora, né? Claro, ficou fora porque teve uma virose, estava debilitado, mas já é um jogador que pode descansar mais e começar o jogo. Nós temos outros jogadores com qualidade também dentro do grupo que podem começar o jogo, mas nós não podemos pensar em poupar ninguém. Nós não estamos classificados, nós temos um resultado bom na nossa mão, mas nós temos que trabalhar muito para conseguir passar para outra fase. Márcio, duas perguntas, e se você quiser responder tudo bem, senão tranquilo. Primeiro o Juninho, que disse que já vem para o Paysandu, ele não vai mais jogar a próxima partida, palavras dele. E sobre o D'Agostino, esse jogador ainda não foi nem relacionado, já fez contrato com o Paysandu, o que acontece? Bom, sobre o Juninho, né, um jogador que mostrou qualidade dentro do Campeonato Paraense. Isso mostra que a nossa diretoria está sempre ligada no mercado, em bons jogadores, para a gente poder trazer para agregar aos nossos jogadores, né? O Juninho foi um jogador que se destacou, por isso foi contratado. Quanto o D'Agostini, é um jogador que quando chegou teve 2 contusões que afastaram ele muito tempo dos treinamentos, e aí com a batida do nosso time ele ficou atrás e não teve nenhuma chance de poder jogar por causa disso, porque fisicamente ficou muito abaixo dos jogadores que estão hoje integrando a nossa equipe. Olha, não digo que surpreendeu, porque a gente tem confiança na nossa equipe, sabe o poder da nossa equipe. Mas não é muito fácil você conseguir fazer 4 gols num primeiro tempo contra uma equipe da Tuna, que não é uma equipe ruim, uma equipe que tem qualidade, uma equipe que tem alguns jogadores que é muito interessante, né? Mas nós fomos letais, né? A gente teve a chance e fez o gol, né? Teve alguns jogos que a gente jogou tão bem, mas criamos chances e não conseguimos traduzir em gol. Então isso sim, né? O placar que a gente conseguiu, eu acho que foi um placar assim, que por mais que a gente acredite, a gente não ia esperar assim tão rápido 4 gols. Olha, eu acho que a gente trabalhou primeiro a parte mental dos jogadores, né? Alguns posicionamentos que a gente teve hoje, que a gente detectou que seria importante, e o grupo cumpriu tudo aquilo que a gente pediu, né? Comprou a ideia e as coisas saíram do jeito que a gente pensava.